No vasto e implacável deserto, onde o vento uivava incessantemente e a areia chicoteava as tendas, Israel, recém-libertado de uma escravidão milenar, caminhava em direção à promessa de uma terra abundante, gotejando leite e mel. O que os manteria em pé diante da aridez, da fome e do cansaço? A fé? A esperança? Ou a semente mais traiçoeira de todas, a insatisfação? A história que se desenrola em Números 11:12 não é apenas sobre pão e água, mas sobre a fome insaciável da alma, os sussurros de descontentamento que podem incendiar um acampamento inteiro e as terríveis consequências de desafiar o próprio céu. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da jornada de Israel, onde o maior inimigo não eram os faraós ou os exércitos, mas o murmúrio incessante que brotava do coração humano. A liberdade exterior havia sido conquistada, mas a prisão da alma permanecia. Um paradoxo cruel. A jornada pelo deserto, que deveria ser um tempo de purificação e fortalecimento da fé, tornou-se um palco para as manifestações mais sombrias da ingratidão e da rebelião. O milagre diário do maná, antes motivo de assombro e gratidão, transformara-se em uma fonte de tedioso descontentamento, uma coisa leve que já não satisfazia o paladar nem a alma. Os murmúrios, antes sussurros isolados, começaram a coalescer em um coro desordenado de queixas. Eles se esqueciam das pragas do Egito, da opressão brutal, da servidão desumana. Em suas mentes, o Egito se revestia de um manto de falsa nostalgia, onde os peixes e os vegetais eram de graça, e o preço da escravidão era convenientemente apagado da memória coletiva. Este é o palco onde a insatisfação, como uma semente maligna, começou a germinar e a mostrar seus frutos amargos. O ar no acampamento estava carregado, não apenas com o pó do deserto, mas com a tensão palpável entre a promessa divina e a incredulidade humana. Os anjos que acompanhavam a Arca da Aliança, guardiões da presença divina, testemunhavam a crescente maré de descontentamento que se levantava contra o próprio Deus que os havia resgatado. Os primeiros sinais dessa insatisfação generalizada surgiram em Taberá. Pequenas queixas sobre as dificuldades da vida no deserto, a monotonia e o cansaço acumulado começaram a pipocar. De repente, sem aviso e sem que pudessem clamar ou interceder, o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do acampamento. O cheiro acre de fumaça invadiu as narinas, misturando-se aos gritos aterrorizados dos que viam suas tendas e pertences consumidos em segundos. O brilho laranja das chamas lambia as estruturas, refletido nos olhos arregalados de medo, e o pânico selvagem tomou conta do acampamento com a corrida desesperada para fugir do fogo devorador, e os gritos de horror das famílias em meio à confusão generalizada. Moisés, angustiado e com o coração apertado pelo destino de seu povo, intercedeu por eles junto ao Senhor, e o fogo se extinguiu tão abruptamente quanto havia começado. Mas o silêncio sepulcral que se seguiu não era de alívio puro, mas de um horror persistente e da consciência dolorosa do que acabara de ocorrer. O lugar foi nomeado Taberá, que significa queimadura, um lembrete físico e doloroso da primeira advertência divina de que Deus ouve mais do que palavras. Ele sente a ingratidão e a rebelião que brota do coração humano, e sua paciência tem limites bem definidos. A cada murmúrio, a cada queixa, uma nova camada de ingratidão era revelada, desafiando a própria fundação da aliança entre Deus e seu povo. A lição, contudo, não foi profundamente absorvida pela nação de Israel. A insatisfação se aprofundou e se espalhou como uma doença contagiosa, impulsionada inicialmente pela multidão mista de estrangeiros que os acompanhava e, em seguida, pelos próprios israelitas. O clamor generalizado agora era por carne, um desejo insaciável que se sobrepunha à gratidão pela provisão diária.
Em uma vívida evocação da saudade e da cobiça, eles idealizavam um passado de escravidão no Egito, lembrando-se com minúcias dos peixes que comiam de graça, dos suculentos pepinos, dos refrescantes melões, dos saborosos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Uma lista tentadora de delícias que agora parecia um luxo inatingível. O maná, o alimento milagroso vindo do céu, que os sustentava diariamente, era agora desprezado como uma coisa leve, uma dieta monótona que não lhe saciava a alma nem o paladar. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Clamavam com uma cobiça quase palpável, sua ingratidão se transformando em uma queixa amarga e persistente contra a provisão divina. Moisés, o líder, sentia-se esmagado pelo peso insuportável de carregar um povo tão ingrato e rebelde, um fardo que considerava pesado demais para um só homem. Em um momento de profunda vulnerabilidade, ele desabafou com Deus, expressando o fardo avassalador. Por que afligiste o teu servo? Eu não posso levar sozinho todo este povo, pois é pesado demais para mim. Sua fé estava testada, sua paciência esgotada, e ele se sentia incapaz de continuar sem auxílio divino. A resposta de Deus veio, carregada de fúria e de uma ironia divina. Carne viria, e viria em tamanha abundância que saciaria completamente seus desejos, mas seria uma carne que lhes traria repugnância, até que lhes saia pelas narinas e lhes cause repugnância. Essa promessa, velada em juízo, prenunciava uma tragédia iminente, uma prova de que Deus pode dar o que se deseja, mas nem sempre para o bem do suplicante. Um vento poderoso, enviado por Deus, trouxe codornizes em quantidade inimaginável, empilhadas a 2 côvados, cerca de 1 metro de altura sobre a terra, estendendo-se por um dia de caminho para cada lado do acampamento. A cena era tanto de um milagre sobrenatural, quanto de uma tragédia anunciada pela ganância humana. A voracidade manifestou-se de forma avassaladora. O povo, em um frenesi de euforia e gula, passou um dia inteiro e 2 noites coletando febrilmente, acumulando montanhas de carne. A voracidade e a falta de gratidão eram quase palpáveis, superando qualquer senso de moderação ou reverência pela provisão divina. Mas antes mesmo de saciarem completamente sua cobiça, enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, antes de ser mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. A cena chocante de pessoas caindo mortas com a carne na boca, a confusão generalizada e o horror da punição instantânea eram a prova visível e imediata da seriedade do pecado, da cobiça desmedida e da ingratidão. A pressa de enterrar os mortos era tamanha que os sobreviventes sepultaram-nos ali, e o lugar recebeu o nome lúgubre de Kibrote Hataavá, que significa sepulcros da cobiça ou sepulcros do desejo. Um cemitério de desejos não contidos, uma prova eloquente da destruição que a gula, a insatisfação e a rebelião podem trazer quando desafiam a provisão e a paciência divinas. Mal o choque e o luto de Kibrote Hataavá haviam começado a diminuir, um novo tipo de murmuração surgiu, ainda mais insidiosa e corrosiva, porque vinha do círculo mais íntimo de Moisés, sua própria irmã Miriam e seu irmão Arão. Eles questionaram a autoridade de Moisés, usando sua esposa Cusita como pretexto, mas o verdadeiro cerne da queixa era a inveja e o desejo de poder. Será que o Senhor falou apenas por meio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? A audácia de desafiar abertamente o homem mais manso da terra, escolhido e comissionado por Deus para uma missão singular, era um desafio direto não apenas a Moisés, mas à própria ordem divina e à soberania de Deus.
Deus, de forma abrupta e intimidante, interveio dramaticamente, chamando os três, Moisés, Miriam e Arão, à tenda do encontro. A tensão era palpável no ar, e a coluna de nuvem que representava a presença de Deus desceu e pairou sobre a entrada da tenda. Deus mesmo defendeu veementemente Moisés, revelando a intimidade e a singularidade de sua comunicação com ele. A reprovação divina foi estrondosa e inquestionável. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A nuvem da presença de Deus se afastou, e Miriam instantaneamente estava lepra, branca como a neve. Sua pele antes saudável, agora coberta por uma doença repulsiva. O horror de Arão ao ver sua irmã, antes vibrante, agora marcada por essa impureza, foi evidente em seu desespero. Ele suplicou a Moisés com angústia, reconhecendo o pecado cometido e a gravidade da situação. Mesmo após ser desafiado e humilhado publicamente por seus próprios irmãos, Moisés demonstrou sua característica humildade e profunda compaixão, clamando a Deus por sua irmã. Ó Deus, rogo-te que a cures. Miriam foi isolada fora do acampamento por 7 dias, uma punição que não apenas a atingiu pessoalmente, mas que também atrasou toda a nação em sua jornada. A imagem do vasto acampamento imóvel, esperando por Miriam, era uma cena poderosa e uma lição forçada para todos. Cada israelita foi obrigado a contemplar a fragilidade da autoridade humana, a seriedade da inveja e as terríveis consequências da ousadia contra o ungido do Senhor. Era uma lição inesquecível, gravada na memória coletiva de um povo em travessia. Um lembrete solene de que as bênçãos divinas podem ser mal interpretadas e que a gratidão é um antídoto essencial contra o veneno da insatisfação. De Taberá a Quibrote Ataavá e ao desafio de Miriam e Arão, a história de Israel no deserto é um espelho implacável da condição humana. Ela revela que a insatisfação, quando cultivada e não contida, pode se tornar uma chama que queima e destrói, uma fome que devora a alma e uma inveja que corrói os laços mais íntimos. Essas narrativas não são apenas registros de castigos divinos, mas lições atemporais e urgentes sobre a importância fundamental da gratidão em todas as circunstâncias da humildade diante da soberania divina e da confiança inabalável no plano de Deus. Mesmo quando o caminho é árido, o alimento parece monótono e a liderança humana é vista como imperfeita. A jornada para a Terra Prometida não era apenas física, era, acima de tudo, uma profunda purificação da alma, onde cada murmúrio era um desvio perigoso e cada ato de rebelião uma afronta à aliança divina. A insatisfação se manifesta em múltiplas formas. A queixa aberta, a cobiça desenfreada, a inveja silenciosa, e todas elas convergem para um único ponto: a falta de contentamento e a desconfiança na provisão e sabedoria divinas. O deserto, em toda a sua implacabilidade, não era apenas um cenário, mas um laboratório onde a fé era testada, purificada e, às vezes, tragicamente falhava. A verdadeira liberdade e contentamento são encontrados não na ausência de dificuldades, mas na presença constante e soberana de Deus em nossas vidas e na capacidade de cultivar um coração grato. Se essa jornada pelo deserto da insatisfação tocou seu coração e te fez refletir sobre a força e as fraquezas da natureza humana, não deixe de se juntar à nossa comunidade de exploradores da sabedoria antiga. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas descobertas. Ative o sininho para ser o primeiro a desvendar novas histórias e insights. Deixe seu like se essa narrativa ressoou com você e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir o eco dessas lições atemporais. Sua participação nos ajuda a continuar iluminando os caminhos da fé e da história. Afinal, qual foi a parte mais impactante para você nessa jornada?
Deixe seu comentário abaixo e vamos construir essa reflexão juntos.